Quem não está certo é o Arthur Lira. Vamos ver como é que os líderes, né, os chefes dos outros poderes brasileiros responderam às falas do Bolsonaro, né? Vamos ver como é que as instituições reagiram. Vamos chamar primeiro o texto sobre o silêncio de Lira. Foi a Débora, lá de Brasília, que fez essa apuração. Ela disse que 4 horas após o show de horrores protagonizado por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não se manifestou sobre os novos ataques do presidente em relação ao sistema eleitoral brasileiro. O fato é que agora já passaram 24 horas, praticamente, daquilo, e o Arthur Lira ainda não se manifestou. A menos que nesses 5 minutos em que eu saí do meu computador e vim para cá para conversar com vocês, ele tenha feito isso. Mas o fato é que passou o dia inteiro em silêncio. Ó, estão até me fazendo um sinal aqui. Não, Robson está me avisando que não falou nada. Então o Lira continua de bico calado. Vamos ver o Fux. Vamos passar rapidamente só as manchetes, por favor, né? Fux repudia ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. É preciso dizer que o Fux também demorou um tanto. Sobe um pouquinho, Robson, por favor, para a gente ver o horário em que esse texto foi publicado. Olha lá, 14h46. Foi só por volta, foi só no começo da tarde de hoje, terça-feira, que o presidente do Supremo resolveu falar algo sobre esse acontecimento gravíssimo. A reação do Luiz Fux, que é o presidente do TSE, já aconteceu ontem no primeiro momento. Uma reação dura, ele divulgou um texto e leu esse texto também em vídeo, né? Mas o Fux hesitou um pouco, o que não é bom. Foi tão grave, tão incomum que aconteceu ontem, que as respostas urgentes, imediatas, eram praticamente uma exigência, né? Pacheco, segurança das urnas e lisura das eleições não podem mais ser colocadas em dúvida, né? Olha aqui, ó. Hoje, o presidente da República, ou seja, esse texto é de ontem também, o Pacheco também respondeu prontamente. O Pacheco também se manifestou dizendo que uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. O que o Pacheco está dizendo aí? Não é só que essas acusações já foram desmentidas em algumas, várias ocasiões. É que esse tema da maneira como as eleições devem ocorrer no Brasil já foi objeto de discussão no Congresso, né? Houve aquela campanha toda para a adoção do voto impresso, e o Congresso brasileiro decidiu que isso não deveria acontecer, né? O Bolsonaro, naquela época, prometeu, inclusive aos presidentes dos das duas casas do Congresso, Arthur Lira e Pacheco, que com isso ele deixaria o assunto de lado, deixaria o assunto para trás. Mas não, ele não fez isso. E o Pacheco, que costuma ser bastante assim contido nas suas reações, ele não é exatamente alguém que parta para jugular, até que dessa vez foi bastante enfático. Está na hora de acabar essa conversa, né? Temos também a reação dos procuradores brasileiros, o Ministério Público brasileiro, que não é um poder, mas a gente sabe que é uma instituição bastante poderosa no Brasil desde a Constituição de 1988, né? Então, procuradores defendem investigar Bolsonaro por ataques às urnas. São procuradores do país inteiro. Essas manifestações
não vieram só daqui ou dali. A instituição, podemos dizer, se mobilizou de verdade. Inclusive os da cúpula do MP, membros da Procuradoria-Geral da República, como tá escrito no texto do antagonista. Olha lá, o PGR é também o Procurador-Geral Eleitoral. Legal eles terem lembrado disso, né? O PGR, ele tem também essa função nas eleições. E, portanto, ele tem o dever, previsto expressamente na Constituição, de defender a ordem jurídica e o Estado democrático de direito. Eles estão dizendo para o nosso amigo Aras que, olha, você tem o dever de se mexer aqui, né? Porque está havendo, sim, um ataque à nossa democracia, ao nosso processo eleitoral, e esse ataque ganhou uma proporção insana nessa segunda-feira, porque deixou de ser um assunto interno para se transformar também num assunto externo, né? Bolsonaro levou ao plano internacional a ideia de que a democracia do Brasil não funciona. O que os países estrangeiros fazem diante dessa declaração do nosso representante máximo? Eles continuam recomendando que seu país traga investimentos, que o seu país faça acordos, que o seu país pense em qualquer coisa de médio ou longo prazo com o Brasil? Ou eles falam, espera lá, para tudo, porque a gente não sabe se esse país é de verdade ou é de mentira? Se é um país de fato ou se é a casa da mãe Joana, que daqui a pouco vai estar submetido a uma baderna, a uma circunstância que se alongue, né, de confronto entre grupos. Enfim, me parece tão óbvio isso, né? Mas o Bolsonaro nunca... ele tem uma dificuldade muito grande para fazer aquilo que o senso comum mais banal diz que é requerido pela liturgia, pelo simbolismo do cargo que ele ocupa, né? Não é papel de um presidente de república, da república, enxovalhar assim a imagem do país, né?